Olá, eu sou a Tamires, bem-vindo ao meu canal Aqui Lemos com Calma. Esse ano eu li 2 livros de romance que eles representam 2 extremos. Um eu amei, favoritei, e o outro eu queria desler. E o mais interessante é que os 2 livros têm muita coisa em comum, mas a execução, nossa, a execução é totalmente diferente. Então hoje nós iremos falar sobre Conte Comigo, da Emily Henry, e Táticas do Amor, da Sarah Adams. Então, um resumo bem sucinto de Conte Comigo. A gente começa com a Daphne, uma protagonista que sempre buscou um romance perfeito. Mas ela é principalmente aquela protagonista que se molda ao parceiro. Isso não acontece somente no amor, mas na vida inteira dela. Então, quando ela conhece o Peter, parece que ela encontrou o cara ideal, o relacionamento ideal. Família estruturada, futuro planejado, tudo no lugar. Eles ficam noivos e ela se muda para a cidade natal dele. Vai morar numa casa vitoriana que os dois compraram juntos, só que não, e começa a trabalhar numa biblioteca dessa cidade pequena, lendo livros para criança. Tudo perfeito, até não estar mais perfeito. E de repente o Peter muda de ideia. Ele acredita que a sua melhor amiga, na verdade, é o amor da sua vida. E aí a Daphne perde tudo. A casa, o noivo, a dignidade. Bom, os dois compraram uma casa, só que quem pagou pela entrada dessa casa foi o Peter. O financiamento está no nome do Peter, então, literalmente, a Daphne não tem nada. E ela precisa sair da casa. Acontece que tem o Miles, que é o ex-namorado dessa amiga de infância do Peter, que também levou um pé na bunda. E ele oferece um quarto no apartamento dele para Daphne. E os dois começam a dividir esse apartamento. Então a gente tem aí duas pessoas que levaram um pé na bunda. E aí os dois começam a viver juntos depois desses términos traumáticos. O que mais funcionou nesse livro é que ele não segue o caminho óbvio. Eu achei que ia ser aquela coisa, se apaixonam rápido. Mas não. As relações são trabalhadas de uma forma gradual e estruturada. A Daphne não somente entra em outro relacionamento, ela começa a se olhar. Ela percebe que existe um padrão na vida dela, que existe um problema que precisa ser resolvido antes dela iniciar qualquer outro relacionamento, porque senão isso vai virar um ciclo vicioso. Então o livro não é sobre um novo amor, e sim sobre quebrar um ciclo. Esse livro ele expande além do romance. Existem as amizades dela, o trabalho dela, as suas relações familiares. Tudo isso ajuda ela a construir uma nova identidade e entender quem ela é e quem ela quer ser. Até o cenário do livro, que é a cidade pequena, é usado de forma inteligente, porque não é só um plano de fundo sem função narrativa. Há função narrativa, mas também faz com que a própria Daphne olhe ao seu redor e veja o porquê que ela escolheu aquela cidade. Não somente por causa do Peter, mas que ela deve decidir se vai ficar naquela cidade ou se deve partir. Então, no fim, o que faz esse livro funcionar não é o romance em si, mas a construção da personagem. E aí a gente tem outro extremo, resumo sucinto de Táticas do Amor. Aqui nós temos a protagonista, que é a Bri, se eu não me engano. Ela conhece o mocinho desde a infância, que eu não me lembro exatamente o nome dele, acho que era Derek, e os dois ficam nessa friend zone eterna. Ela era bailarina, sofre um acidente e ganha uma lesão. Logo, seu sonho vai por água abaixo. Ele é um atleta. Não sei se é futebol americano, beisebol, o que sinceramente não importa. Eles se afastam e se encontram anos depois. Ele no auge da carreira e ela tentando manter um estúdio de balé. Convenientemente, os dois estão solteiros. E o livro gira em torno dessa possibilidade de, enfim, eles ficarem juntos. Por que esse livro não funciona? Primeiro, a gente tem uma protagonista que orbita completamente, somente o mocinho. E ela passa o livro inteiro se convencendo de que ele não gosta dela, mesmo todas as ações dele mostrando o contrário. E isso se repete o tempo todo. Tem dois pontos de vista, o dele e o dela. Mas, sinceramente, podia ter um só. Porque os dois são completamente cegos. Não é um slow burn. É uma falta de percepção de senso total. Mas o que realmente quebra esse livro não é o clichê, é a escrita. A autora parece confiar tanto no clichê, que o clichê vai guiar essa narrativa, que ela esquece de construir o resto. O esporte do personagem. Aqui, até agora, eu não sei qual era o esporte que ele jogava. Se era futebol americano mesmo, ou... Acho que era futebol americano, porque acho que tem uma parte que ela fala que é quarterback. Então deve ser futebol americano.
porque ela esqueceu completamente de fazer o seu trabalho de pesquisa. Então, essa profissão dele só serve para justificar a quantidade absurda de dinheiro que o personagem tem. A personagem principal perde a chance, o sonho de ser bailarina, e agora é fadada a ser uma professora de balé. Mas esse trauma, ele não é aprofundado o suficiente, não tem peso emocional. Só é um fato, só é mais uma escolha de narrativa para que os dois tivessem uma possibilidade de estarem juntos. E, de novo, não tem profundidade. E o livro, ele tenta te compensar com várias cenas clichês. Então, é clichê atrás de clichê. A gente tem fake dating, escândalo, sala VIP, a friend zone. Então, olha, mas tudo sem sustentação. E o mais importante, a evolução do relacionamento não é construída, só acontece. O cenário é vazio, a história se passa em Los Angeles, mas poderia ser em qualquer lugar. Os personagens se movem no vazio. E o mais interessante é que os dois livros têm um ponto em comum, que as duas personagens passam por traumas que redefinem a vida delas. Em Conte Comigo, a gente vive isso com a Daphne. Tem construção, progressão, elaboração emocional. Já em Táticas do Amor, trauma só existe. Ela perdeu o maior sonho da vida dela. Isso é tratado como um detalhe. E aí entra o ponto mais complicado. O livro tenta inserir saúde mental. O Nathan, o nome do cara é Nathan. O Nathan tem síndrome do pânico, mas o livro trata isso de uma forma leviana. Não tem cuidado, não tem aprofundamento e deixa de ser uma representação e vira descuido. Agora sobre clichê. Existe uma crítica bem ferrenha entre as escritas e os livros da Emily Henry, que ela sempre escreve as mesmas coisas. Mas os dois livros usam os mesmos clichês. Também existe fake dating lá, em Conte Comigo. Inclusive o famoso vamos ficar juntos de mentirinha. Então o problema não é o clichê, é o que você faz com ele. E a Emily constrói em cima disso. Já a Sarah Adams usa como ponto final. Então no fim, o que separa um livro 5 estrelas de uma estrela não é a ideia, e sim a execução. Se você está procurando um romance fofo, cheio de clichê, mas com construção, e um pouco de desenvolvimento emocional, vai de Conte Comigo. Agora, se você quer algo mais simples, descompromissado, não quer pensar muito, pode escolher Táticas do Amor. Talvez funcione com você. Mas essa diferença de narrativa fica mais clara conforme a gente amadurece como leitor. Porque no fim, não é só sobre a história, é sobre o quanto ela foi construída. E tá tudo bem se você gostar de Táticas do Amor. A vida do leitor também é feita de crescimento. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Se você leu algum desses livros ou pretende ler, deixa aí nos comentários. Ou se você leu algum outro livro, algum romance que tenha tido uma ótima execução, principalmente no tema de clichê, deixa a recomendação aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!